Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo essa live aqui à noite, que horas são? Domingo, 8 de abril, 9h39 da noite. Esperar o pessoal aqui entrar. E eu vou tratar de um tema que eu comecei a falar dele na semana passada, que é TDAH e as fraquezas. E eu vou bater um papo com vocês sobre isso, inclusive citando uma fraqueza minha, que eu reconheci não faz muito tempo e quero compartilhar com vocês. Olha quem está conosco aqui, Larissa Tancredi. Tudo bem com você? Vamos lá. Oi, tudo bom? Clélia de Souza, Andrete Alves, boa noite a todos. Bom, vou começar aqui, bater um papo com vocês. Há mais ou menos um mês eu tomei consciência de uma fraqueza que eu tinha, que era uma fraqueza que tirava poder de mim. E eu acho que muitos de vocês TDAH podem ter também. Muitos de vocês ao longo da vida podem ter passado por situações que eu passei. E essas situações foram o quê? Por conta de comportamento inadequado, indesejado. Muitas vezes, desde pequenininho, você era apontado o dedo, você era visto como socialmente inadequado. Então as pessoas diziam que você podia ou não fazer. E aquilo, se você não tiver uma cabeça muito boa, aquilo acaba por fazer com que você tenha uma imagem de você um pouco errada, né? Um pouco deturpada, digamos assim. Então, a minha visão, ela foi modificada por conta disso, assim como muitos de vocês, né? Que hoje são TDAH adulto. E eu precisei de passar por várias etapas, por algumas terapias, passar por psicólogos, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso também, para que eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, né? A consciência de mim, da pessoa que conseguiu chegar onde chegou apesar do TDAH. E assim, de acordo com quando você tem muitos julgamentos, pessoas dizendo que você pode fazer, não pode fazer, e você observa que os outros não passam por isso, mas você está passando por isso, você acaba criando uma imagem de que você tem que ser adequado através dos olhos dos outros. Você tem que ser perfeito, você tem que ser aquela pessoa que não pode receber crítica, porque você é a única pessoa ali que está recebendo crítica, né? E por conta disso, eu percebi uma coisa, eu acabei abraçando a perfeição. Inclusive eu já falei num vídeo com vocês sobre isso, há mais ou menos um ano atrás, sobre não se abraçar, não se casar com a perfeição. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque por mais que eu tenha essa consciência, e isso veio depois de muito autoconhecimento, por isso que eu reforço para que vocês continuem fazendo isso, tratamento com um terapeuta, com um psicólogo. O que ocorre? Quando você abraça a perfeição, você acaba ficando com receio de fazer tudo, porque você fica com medo de agir, né? E quando você tem medo de agir, aquilo paralisa você e aquilo tira o poder que você tem de transformar as coisas ao seu redor, de realizar o que você tem que fazer. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, apesar de eu ter dezenas de vídeos já publicados lá no canal do Facebook, do YouTube, eu tenho muito medo de fazer lives com vocês, porque eu tenho medo de errar. Porque eu tenho medo, isso acaba me fragilizando um pouco, entende? Então, assim, o fato de eu acabar evitando fazer lives, passar conteúdo para vocês, bater papo com vocês, poder tirar dúvidas ao vivo, por conta de eu abraçar a perfeição e querer e exigir de mim a perfeição, eu acabo procrastinando e evitando colocar adiante a minha missão, entende? Então, e o fato de você reconhecer isso é o primeiro passo, é um passo importante, porque muitas vezes você pode estar passando por isso também, né? Então, às vezes você tem uma situação no trabalho que você fala assim, poxa, eu queria fazer aquela tarefa que o chefe tanto quer, aquilo ali vai ser legal para mim, e você evita ao máximo porque você tem medo de falhar, você tem medo de tropeçar, você tem medo de errar. Você já vê assim, nossa, eu tenho certeza que se eu fizer aquilo ali eu vou deixar cair, ou então eu vou fazer tudo errado, o chefe não vai gostar. Você começa a criar várias histórias na sua cabeça e isso acaba tirando o poder de você. E você deixa de agir, de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Entenderam? Então assim, a ideia dessa live é bater um papo com vocês sobre isso. Não é uma live demorada, mas eu vou conversar bastante com vocês. Mas é sobre isso, é compartilhar com vocês, digamos assim, não é uma fraqueza, mas o medo que eu tenho de fazer lives, porque eu exijo ser perfeito de mim mesmo, é uma exigência que eu tenho de mim, né? E isso me limita, isso faz com que eu fique afastado do público que eu tanto gosto de conversar. Entendeu, pessoal? Então, se vocês estiverem passando por situações parecidas, que vocês já perceberam que tem alguma coisa errada, vocês já perceberam que vocês
que querem realizar coisas, mas vocês ficam presos a uma perfeição porque vocês acham que vão ser criticados, vão falar mal, vão ficar apontando o dedo para você, porque várias vezes na vida de vocês já passaram por coisas parecidas. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer é reconhecer isso, como eu estou reconhecendo, compartilhar. Eu poderia ter falado para um amigo meu, para uma amiga minha, para minha família, mas não, estou compartilhando aqui com a minha audiência, ao vivo com vocês, justamente porque eu quero superar este medo que eu tenho de querer ser perfeito, inclusive em lives, para conversar com a minha audiência, que são pessoas que eu tenho muito carinho, e acredito que se vocês estão aqui, a recíproca é verdadeira, certo? Vamos ver quem está falando aqui comigo agora. Medeiro, Hanna e Pedro Henrique. Isso tudo que você está falando é uma realidade. Aqui em casa meu filho Pedro tem 12 anos e me questiono, por que sou tão diferente? São perguntas que doem, deixa eu ler aqui que é grande. São perguntas que doem, mas devemos ter o discernimento para respostas. Está certíssimo, está certíssimo. O nosso autoconhecimento é libertador, tá? Quando a gente percebe que a gente está agindo de maneira, digamos, inautêntica, a gente quer estar fazendo alguma coisa, mas a gente evita por um motivo que às vezes nós mesmos criamos, né? A gente se acha incapaz por conta das situações que a gente andou vivendo ao longo da vida, a gente entra nesse ciclo, né? E a gente não consegue realizar as coisas por medo, mas de forma alguma. Então é isso, eu estou compartilhando com vocês porque eu quero deixar claro que daqui pra frente eu vou ficar cada vez mais próximo de vocês. Vou continuar produzindo os vídeos normalmente, mas eu quero fazer lives, eu quero bater papo com vocês, quero tirar dúvidas, tá bom? E é assim que a gente vai trabalhar daqui pra frente. Olá, Gerlanda, sou de Pernambuco, tudo bom? Brasil inteiro aqui comigo, legal. Renata, tá se identificando, eu também sou como você, Renata. Eu sei que a vida bateu muito em você, eu reconheço isso, porque ela também bate em mim, bate em muitos de nós, né? Mas principalmente com TDAH, as pessoas com TDAH, né, que se destacam um pouquinho, digamos, negativamente, um pouquinho fora da curva, assim, na questão social. Então a vida meio que pressiona muito a gente para seguir certo padrão. E isso faz com que a gente eventualmente tenha medo de errar para não ser pela milésima vez criticado ou recriminado. Não caia nessa, tá? Não caia nessa, seja você sempre. Olha a Sabrina falando, meu filho com TDAH, Sabrina Francisco, desenvolveu depressão, que é uma patologia, uma outra patologia. Acabou desenvolvendo depressão por conta disso, por conta das suas dificuldades. Ou seja, por conta das dificuldades e de você não estar procurando um tratamento médico, psicológico, principalmente psicológico, gente. Na vez, crianças têm que ter aquele tratamento completo, adultos pelo menos, se você não quiser ou não puder tratar com um neurologista, o que é muito importante também, mas pelo menos o tratamento psicológico você tem que ter. Por quê? Porque você vai lidar com questões que você vem lidando a vida inteira. E às vezes são questões que não são resolvidas, entende? Então, procure ajuda. Foi isso que me ajudou a me resolver com diversas questões da minha vida, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Eu vou conversar mais com vocês aqui. Sabrina de Florianópolis, legal, Sabrina, obrigado pela participação. Juliana, meu filho tem 6 anos e teve recentemente diagnóstico de TDAH e já tem essa angústia de não conseguir realizar as atividades. Pois é, eu passei por isso. A minha vida escolar ela foi angustiante. Eu, inclusive, aos 6, 7 anos de idade, eu já mencionei isso no meu segundo vídeo. Eu fui agredido em sala de aula por uma professora. Então, e olha o que eu achei. Eu era uma criança de 6 anos, fui agredido na sala de aula por uma professora pelo meu comportamento. Não era violento, não era agressivo, era um comportamento bagunceiro, comportamento um pouco desordeiro, assim, falar muito em sala de aula. E por conta disso eu fui agredido e achei, nossa, para eu ter chegado nesse ponto eu devo ser uma pessoa muito ruim. Olha o raciocínio da criança de 6 anos. E aquilo ficou impregnado na minha cabeça. Então eu fico pensando, desde pequenininho eu fico pensando assim, pô, será que eu posso falar isso? Será que eu posso agir dessa forma? Vão brigar comigo de novo? Aí a gente acaba se podando, mas não caiam nessa. Vamos ver aqui. Oi, boa noite. Sou TDAH e tenho um filho de 17 anos também TDAH. Rosângela, obrigado pela participação, Rosângela. Tá em tratamento? Eu espero que esteja em tratamento. Vamos ver aqui, conversar com mais gente. Meu filho tem 12, Lene Ferreira. Meu filho tem 12 anos, Rian, né? Tá com muitas dificuldades na escola. Às vezes ele quer ir, mas às vezes ele nem quer ir mais. E eu tô muito preocupada. Leane, procure ajuda. Como é que tá o tratamento dele? Ele é tratado? Ele é só diagnosticado? Né? Se você tiver dificuldades, às vezes, de seguir com um tratamento, que é um tratamento custoso, eu já falei em outra live minha, deve ter um mês, que fala sobre o tratamento gratuito
fala sobre remédios, tá? Remédios gratuitos, como você conseguir. Assista no vídeo 42. E também, principalmente, fala sobre tratamento psicológico, tá? Muita gente tem dificuldade de pagar o neuro, que já é caro, muitos não aceitam plano de saúde, mais o psicólogo. E aí você consegue nas universidades também, no departamento de psicologia. Dá uma olhadinha na minha última live, tá? Para quem realmente está com dificuldade, ok? Vamos ler aqui. Vera, boa noite. Meu neto de 11 anos... E ele mesmo pede para os professores chamarem ele quando se distrai e ensinou como dar certo para ele. Ótimo, isso é autoconhecimento. Um garoto de 11 anos que já sabe como fazer. Olha, pode ser tudo. O professor chama atenção quando ele dispersa. Pode ser aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim que você compra na Bahia. Alguma coisa que lembre você, para você estar sempre atento àquele comportamento que você se propor a realizar, se propor a seguir quando você faz esse combinado consigo, né? E pode servir para qualquer idade, tá? Desde criança você pode ter esse tipo de compromisso, tá? Se a criança não fizer por si só, o pai pode conversar com a criança e realizar esse tipo de coisa. Se chama conversa conscientizadora, tá? E ela tem muito efeito, surte muito efeito para crianças com TDAH. Inclusive, na minha turma, na última turma do programa Meu TDAH, vocês devem saber o programa que eu tenho, tá? O programa pago que eu tenho. Muitas mães, elas começaram a adotar esse tipo de procedimento, que aí lá eu explico com mais calma, e começou a dar muito resultado. Essa conversa conscientizadora, que faz com que a criança crie um engajamento maior. A criança TDAH, ela não é uma criança mal criada por padrão, ela não quer ficar desafiando a sociedade, entende? Mas, por conta das suas dificuldades químicas no cérebro, ela tem essas dificuldades de engajamento, de lembrar das regras, de lembrar o que ela tinha que fazer, qual era a regra social, o que ela tinha que fazer. E se você agir dessa forma, utilizando esse tipo de mecanismo, você consegue ótimos resultados, ok? Vamos ver aqui mais gente. Flávia Toledo. Tem ajuda pelo SUS? Flávia, tem, mas é difícil. Sabe como é que é o SUS, né? A relação aos médicos, né? Um neurologista, psicólogo. Dependendo de onde você mora, você pode ter um tratamento muito, muito bom, muito rápido. E dependendo de onde, não. Então, assim, você pode procurar ONGs, procurar na internet, ver uma lista de ONGs assim na sua região. Hospitais universitários, já falei também, são públicos, né? Mas você consegue um atendimento um pouco mais rápido. Então, você pode procurar essas alternativas também. Tá? Gerlanda diz que tem um aluno com TDAH. Ótimo, Gerlanda. Se você segue a TDAHs complicado, você deve estar procurando dicas para conseguir melhorar o engajamento dos seus alunos. Muito bom, legal mesmo. Bom, vou responder aqui mais algumas pessoas. Letícia Correia. Nossa, como é difícil a parte escolar. Meu filho tem 9 anos e me deixa de cabelo em pé. Depois você conversa com a minha mãe e pergunta como é que tá o cabelo dela. Acho que tá em pé até hoje. Ai, ai. Vamos ver aqui. Olha lá. Renata Machado. Meu filho tem TDAH e foi diagnosticado Foi agredido pela professora por estar batendo o livro na cabeça. Na cabeça dele, imagino, né? Não da professora. Mas, enfim, o fato de eu ter sido é porque... Eu vou resumir essa história para vocês. A gente tinha voltado do intervalo, já tinha um tempo, já estava todo mundo em silêncio, copiando do quadro, e eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Típico TDAH. E aí, a professora tocou num assunto sério, e eu peguei aquele assunto e transformei numa piada. Eu fiz um comentário engraçado sobre aquilo, desestabilizei a aula. Então, a criançada que já tinha se calado depois de muita insistência, voltou a rir, e aí eu desestabilizei. Provavelmente a professora estava num dia ruim, não foi nem ela que me agrediu, ela chamou uma outra professora de outra sala, eu estava no Jardim 3, na alfabetização. E essa professora veio e acabou me agredindo dentro de sala. É uma história que eu já contei no meu vídeo, reforço negativo 1, tá? 1 ou 2, tem que olhar no YouTube depois. Vamos ver aqui... Franciele. Oi Franciele, tudo bom? Franciele da Costa. Olá Yuri, com certeza essa é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos portadores de TDAH. Provar que conseguem, além de ficarem rotulados por seus comportamentos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente duvida de mim. Muita gente duvida das coisas que eu faço, das ideias que eu tenho, dos projetos que eu inicio. Muita gente duvidou do TDAH Descomplicado. Falava, youtuber. Mas assim, e olha só gente, youtuber... Por quê? Porque eu apareço na câmera, na internet? Não. Eu compartilho minha vida, compartilho as soluções que eu tive, compartilho informações sobre TDAH. Então, assim, eu estou utilizando esse meio para levar informação, né, da melhor maneira para quem precisa. Né? E assim, e se eu fosse levar em conta essa visão que eu tenho de mim lá do passado, o que eu faria?
Eu falei, nossa, estão me zoando, estão me chamando de youtuber, bullying dos meus amigos. Eu vou parar com isso aqui, eu vou encerrar a página do TDAH Descomplicado. Já pensou? Eu teria abandonado um projeto que eu já estou há 2 anos e meio, que eu estou aqui, eu estudo o TDAH praticamente todos os dias para estar levando esse conteúdo. Então, pensa só, se eu tivesse desistido por causa da opinião dos outros. Então, assim, independente se as pessoas não confiarem em você ou não acreditarem em você, porque você já tropeçou 2, 3, 4 vezes, não desista. É na 5ª vez que você vai conseguir. Entendeu? Então levem isso a sério, tá? A capacidade de vocês, a crença de vocês em si mesmo tem que vir acima de tudo, acima de todos. Até porque, na hora que você consegue o resultado positivo naquilo que você tanto almeja, aí sim você consegue... aí sim, quando você tem essa prova, essa satisfação pessoal da missão cumprida, gente, é a melhor coisa que tem para quem tem TDAH. Depois de tantas frustrações, você consegue levar um projeto adiante, você consegue ter vitórias na sua vida com aquilo que você tanto deseja, com aquilo que você tanto ama. Não tem nada mais gratificante, mais recompensador, olha a palavra que a gente gosta, recompensador do que isso. Então não dê ouvidos, independente das críticas. Eu recebi 1000 críticas na vida, beleza. Vai receber mais outras 1000, mas siga adiante, tá? Siga confiante em si mesmo, tá? Isso não vale só para vocês adultos que estão me assistindo, mas para crianças que você tem em casa também, tá? Você que é pai de criança TDAH, confie nos seus filhos, tá? De uma maneira, da maneira mais, confie nos seus filhos de maneira totalmente autêntica, de dentro para fora, de coração. Realmente passe que vocês confiem neles, incentive-os. Errou 4 vezes, beleza, é na 5ª que vai, entende? Não tem problema. Errar não tem problema. Desistir é que é o problema. Ok? Gente, é muita mensagem. Samir Alves. Tenho 20 anos, sou diagnosticado e medicado com TDAH. Legal, então já é um jovem adulto medicado. Essa é a última vez que minha família pagará cursinho pra mim. E isso me deixa nervoso e preocupado se vou passar ou não. Samir, você tem que se preocupar com essa meta semanal, tá? Então, assim, se você tem que estudar uma quantidade de horas que você julga suficiente para você, faça isso. Encontre amigos, vá para a biblioteca, estude em grupo, mas um grupo sério, tá? Então, assim, faça a sua parte para você conseguir chegar lá. Você vai ter dificuldades, não vai ser tão fácil quanto uma pessoa que não tem TDAH, né? O cursinho, o vestibular é difícil para todo mundo, para mim foi. Eu fiquei 4 anos para entrar no UNB. Eu fiquei 4 anos para entrar na Universidade de Brasília. Entrei, formei em 8 anos e depois comecei a fazer a minha 2ª graduação também na UNB. Já pensou se eu tivesse desistido no 3º ano? Meu pai tinha falado para mim que não ia pagar mais cursinho. Eu cheguei a trabalhar no cursinho que eu fazia aqui em Brasília para pagar metade da mensalidade, que foi esse o acordo que meu pai fez, tá? Então, assim, eu trabalhava como fiscal de prova, estudava a semana inteira, no máximo que eu dava, né? Não era um estudo muito bom, né? Mas eu fiz minha parte e meu pai resolveu pagar pela última vez, como você está falando, o cursinho ele pagava metade e a outra metade eu custeava sendo fiscal de prova nesse cursinho e aí eu consegui passar. Então isso foi do 3º para o 4º ano de cursinho. Então, ó, não desista jamais, tá bom, Samir? Faça a sua parte que você vai chegar lá. Boa noite. Kênia Mello, boa noite. Quando houver oportunidade, você pode falar sobre o TOD? Sim, falo. Não vou falar isso hoje, porque não é o tema, mas procure meu vídeo 36, vocês aí que tem crianças com o TOD, tá? Que é o transtorno positivo desafiador. Vídeo 36 no YouTube. É uma entrevista minha com uma grande especialista sobre TOD, uma psicóloga, Gabriela Parpinelli. Mais ou menos 30 minutos de entrevista que fala muita coisa legal pra vocês, tá? Dê uma olhada, entre no YouTube, tá lá, ordem numérica, vídeo 36. Vou ler aqui. Eu não vou falar muito sobre medicamento, gente, até porque eu posso falar sobre a minha experiência, né? Ficar falando sobre medicamento, que dá certo ou não dá. Cada um, já falei em outros vídeos, cada um tem uma certa reação, né? As minhas reações não foram muito boas com uns, foram boas com outras. Inclusive, eu já relatei isso. Tem uma lista de... outra coisa. Se vocês querem a lista de vídeos de todos os vídeos do Yuri, uma lista comentada, tá? São mais de 100 vídeos dizendo assim, ó, esse vídeo fala sobre medicamento, esse aqui fala sobre comportamento em sala de aula, esse aqui dá dicas para professores, inclusive tem um resuminho do vídeo para você saber o que você vai assistir antes, tá? O que você vai fazer? Você vai, para você receber esse guia, o guia dos vídeos da TDAH Descomplicado, de todos os vídeos, de todos os tempos, você vai entrar na minha página tdhdescomplicado.com.
Vai rolar a página até o final, e no final tem um campo para você colocar o seu nome e o e-mail, tá? É o campo para newsletter. Newsletter para você receber notícias. Então, se vocês quiserem saber, façam isso. tdhdescomplicado.com, acessa agora, quando terminar essa live, rola a tela até embaixo, coloca seu nome e e-mail, que aí você confirma o seu e-mail, tá? Você vai receber um e-mailzinho de confirmação e imediatamente você recebe o guia dos meus vídeos. Então, tudo que eu falar aqui, vídeo 35, 36, tem lá os links para você acessar, tá bom? Super prático, na mão de vocês. Não deixem de fazer isso. Vou responder mais algumas aqui. Fátima Aguiar, ONGs de TDAH? Isso foi uma pergunta simples, né? Sim, ONGs de TDAH. Não só TDAH, mas ONGs de psicologia, transtorno de aprendizagem. Você vai ter que se informar mais ou menos aí nas escolas da sua região, tá? Na Secretaria de Educação, talvez você tenha uma lista de ONGs, alguma coisa assim, tá? Eu realmente não sei exatamente onde encontrar, um lugar oficial para você encontrar isso. Outro lugar também, esses grupos, tem grandes grupos com mais de 100 mil pessoas aqui no Facebook, grupos de TDAH. Se você tem 100 mil pessoas, você deve ter do Brasil inteiro. Se perguntar, na região tal, tem alguma ONG que ajuda e tal, que pode dar apoio, pode dar orientação, consulta, eles devem dar uma lista aí para vocês, tá? Já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive dando dicas nesse sentido. Vou responder mais algumas pessoas. Janaína Jana. Boa noite. Meu filho foi diagnosticado com TDAH e TOD. Isso está me deixando tão confusa e muito preocupada com o desenvolvimento escolar. Ele tem 6 anos, está muito agressivo na escola. Jana, é interessante, tá? Continuar com o tratamento certinho. 6 anos, os problemas devem ter começado agora, né? Geralmente nessa fase mesmo o TDAH ele mostra mais presente porque ele fica mais visível. Você já nasce com TDAH, tá? Mas ele fica mais visível porque é nesse momento que vem a parte chata da escola. Você deixa de fazer trabalhinho, de fazer pintura para fazer dever de casa e aí o TDAH se destaca negativamente. Então, continua firme no tratamento, tá? Já falei sobre isso um pouquinho. Assiste no vídeo 36, tá bom, Janaína? Que tem falando sobre o TDAH, o TOD, os tipos de tratamentos que são adequados, tá bom? E por aí vai, tá? Bom, para não ficar muito longo, eu gosto de fazer lives curtas porque gera mais engajamento, né? Se eu fazer uma live de 2 horas, a pessoa, meu Deus, vou nem começar a ver, porque são 2 horas de live. E não é assim. Ai. Vanessa Fonseca. Yuri, é normal desmotivação nos estudos? Sim, totalmente normal. Estudar é chato. Tudo que é chato para TDAH é desmotivador. E a desmotivação é algo que é realmente muito presente. Eu diria o seguinte, o TDAH, uma característica marcante, é o seguinte, todos nós recebemos interferências da nossa vida, ao nosso redor, o tempo inteiro. Então assim, eu tô lá na minha sala trabalhando. E aí o cara do lado começa a conversar um pouco mais alto, o outro liga um vídeo do YouTube que dá para ouvir lá de longe. Aí tem várias situações perturbando minha atenção. Pessoas que não têm TDAH conseguem manter a atenção por mais tempo, atenção prolongada, consegue selecionar mais o que é prioridade. O ruído ou o que eu estou fazendo a minha tarefa aqui, ou o meu estudo aqui. Entende? E pessoas com TDAH, por ter essa dificuldade de regulação no córtex pré-frontal, né, essa dificuldade química e tudo, explicando assim a grosso modo, é difícil você selecionar, então você é muito facilmente perturbado pelo meio externo, tá? Então assim, inclusive vem dos nossos pensamentos. Quando você está entediado, quando você está estudando algo que você já não aguenta mais, é uma coisa amorosa, o que acontece? Você dispersa com mais facilidade, entende? É difícil você controlar o que você deveria estar fazendo do que você está fazendo agora, tá? Então é totalmente normal, tem tratamento para isso, tem técnicas para isso. Vanessa, entra então lá no newsletter, no meu site, cadastra seu e-mail, você vai receber uma listinha e nessa lista você vai ver todos os vídeos que falam sobre estudo e dicas de estudo. E esses vídeos de dicas de estudo, né, como um todo, ele vai te dar técnicas para que você não perca tanta motivação assim, que você consiga estudar um pouco mais. Seja você ou seja seu filho, tá bom? Vou responder mais uma perguntinha. E aí, mas eu prometo fazer mais lives para responder perguntas, tá bom? Vou ler aqui um comentário da Andressa Moro. A minha filha também sofreu no ano passado com a professora. Aqui na minha cidade é muito complicado. Estou tratando ela no SUS, mas está muito demorado. Andressa, siga minhas dicas. Talvez o SUS é uma saída, né, para muitos de nós,
Mas essas outras dicas que eu te dei também são dicas mais em conta, né? Às vezes tem profissionais que cobram preços populares nesses lugares que eu falei, ou mesmo hospitais universitários. Ou seja, a gente consegue dar o nosso jeitinho para conseguir um tratamento um pouco melhor, um pouco mais digno, tá bom, Andressa? Siga essas dicas aí. Elizabeth Ferreira, meu filho é agressivo, todos são? Não. Tá? O traço da agressividade em TDAH ele é um pouco mais comum em crianças TDAH do que não TDAH. Mas não é predominante e não é um traço do TDAH, tá bom? É uma comorbidade, mas não é um traço fixo, tá bom? Eu, inclusive, nunca fui agressivo na minha vida. Muito obrigada, Leane. Você me ajuda muito com os seus vídeos. Obrigado, Leane. Obrigado e continue acompanhando. Espero continuar sempre ajudando. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô lá atrás. Vocês já perguntaram isso aqui? Tem tanta pergunta nova que eu tô com umas perguntas de 15 minutos atrás. Sim, Cida. Você tem como fazer uma live para professores entenderem esse tipo de distúrbio? Cida Moraes, baixa minha lista de vídeos, como eu já te expliquei aqui. Lá tem alguns vídeos para professores, mas eu prometo para você e para todos vocês que estão me assistindo que eu vou fazer live sim para os professores. E digo mais, eu vou avisar por e-mail, tá? Para que vocês não assistam depois, para que vocês possam ao vivo fazer essas perguntas para mim, tá? Yuri, como é que eu vou saber por e-mail? Fácil. Na hora que você você baixar esse meu guia, entra na página TDAH Explicado, rola a tela, bota seu e-mail lá no rodapé, lá embaixo da página, você automaticamente entra na minha lista de novidades. E quem faz parte da minha lista de novidades vai receber também um e-mail marcando o dia e a hora para fazer essa live para os professores. E para os pais assistirem também e tomarem nota, né? E levar essas dicas para os professores, tá bom? Pessoal, bacana. O propósito do vídeo foi esse, foi falar sobre TDAH e as fraquezas, digamos assim, dificuldades. Mas eu acho que fraqueza é mais adequado porque é aquilo, né? A fraqueza é aquilo que te tira força. E você mesmo tá tirando a sua força. Eu fui criticado a vida inteira, beleza. Mas assim, agora eu tô aqui, eu tenho um projeto TDAH Descomplicado, eu tô com quase 100 mil seguidores. Assim, eu tô conseguindo fazer, ajudar um pouco com o meu trabalho. E isso para mim é gratificante, isso aqui me instiga todos os dias, né? Então, não ligue para as críticas, não ligue para as críticas, seja autêntico, seja você, vá atrás. E se você perceber uma situação que você está capengando, que você tem um pouco de medo, tenha consciência disso, autoconhecimento, gente, tenha consciência disso e você tome as atitudes para você poder mudar, tá bom? Gente, muito obrigado, então, para quem assistiu até aqui. Esse vídeo ele fica propagado por mais alguns dias, né? Para quem quiser assistir depois. E é isso. E aí, à medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até mais.